Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Celsi, feito especialmente para todo mundo que está aqui. Eu já vejo bastante gente chegando na sala. É isso aí. Vão chegando, ficando à vontade. Já aproveitem o chat. Eu vou mandar um oizinho ali para vocês perceberem onde é que ele fica. E ali vai ser o nosso canal de comunicação oficial. Então, aproveitem. Usem e abusem, vamos deixar esse nosso webinar interativo, combinado? O nosso papo de hoje, spam versus e-mail marketing, ou como a gente também chama, marketing por e-mail. E aqui vai ser o lugar para a gente desvendar todos os mitos e vamos descobrir também como melhorar os nossos resultados. Quer saber mais? Então, continua conectado aqui com a gente. Essa nossa conversa vai ter uma duração média de 1 hora e logo depois vocês vão poder conferir esse conteúdo todo na íntegra pelo YouTube gratuitamente. Agora, o que eu quero fazer primeiro é dar boa noite para a nossa convidada. Olá, Andressa, tudo bem? Boa noite, Liz, tudo bem e você? Tudo bem também. Já quero aproveitar para confirmar que eu consigo te ver bem, te ouvir bem e pergunto se você também consegue me ver e me ouvir bem. Perfeitamente. Muito bem. Se a galera que estiver chegando aí já estiver disponível pelo chat, já escreve também se vocês conseguem ver e ouvir a gente, para que todo mundo tenha uma boa experiência aqui hoje. E caminhando, eu nem me apresentei, eu já saio tagarelando e esqueço de me apresentar. Pois então, vamos lá. Eu sou Elicena, eu sou apresentadora aqui da empresa Celsi e também trabalho como comunicadora profissional especializada na parte da comunicação empático-persuasiva. Então, se você acredita que precisa melhorar a sua comunicação para melhorar os seus resultados, já aproveita para me seguir nas redes sociais, que sempre tem dica bacana rolando por lá. Elicena, você consegue me achar facilmente tanto no Insta como no LinkedIn. Eu já estou vendo aqui Ana Luísa, Guilherme, Paula, Carla, Audrey, Adelson. É muito bom ver vocês aqui. Continuem usando o chat para falar, inclusive, qual é a área de atuação de vocês e de qual cidade vocês estão falando. E eu quero aproveitar para informar para quem que é essa aula, especialmente desenvolvida, pensada com muito carinho para os nossos queridos empreendedores, os proprietários de negócios e trabalhadores autônomos, os famosos empresários, não é, Andressa? Já ouviu esse termo? Já fui também, muito tempo. Pois é, né? Depois da empresa, veio aí o empresário, a empresária. Então, você que está começando a empreender e precisa daquela informação extra, direto ao ponto, você está no lugar certo. Até porque não é só porque a gente está no começo da trajetória que a gente pode sair fazendo as coisas erradas, não é mesmo? Essa aula também ela é direcionada para as agências de marketing e comunicação e profissionais em geral que precisam utilizar o e-mail marketing como forma de comunicação, um dos canais, mas não sabe muito bem como usar essa ferramenta da melhor forma para evitar o tão temido spam. Mas hoje a gente vai descobrir como evitar isso de uma vez por todas. Eu já estou vendo aqui também o Matheus falando, que está conseguindo ver e ouvir bem. A Paula é da área de marketing, ela é de Porto Alegre. A Carla, ela está buscando aprender mais sobre marketing. Carla, então fica aqui, porque essas dicas que a gente vai passar hoje são muito pertinentes, especialmente para os especialistas, né? Pessoas que estão estudando a área de marketing também. Afinal de contas, vocês que são também os responsáveis pela comunicação da empresa. O Rodrigo, ele é de São Bernardo do Campo, de São Paulo, é proprietário, ele colocou o nome da empresa dele aqui, Kadosh Marketing Digital, voltado para marketing digital para pequenas e médias empresas. Muito bem, a Cláudia é da área de marketing e também é de São Paulo, analista de perfil comportamental e Master Coach de Maringá, Paraná. Boa, Audrey, é minha colega de profissão, uma delas também, essa questão do perfil comportamental. É muito bom ver pessoas das mais diferentes áreas aqui nesse webinar hoje. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar muda, vou passar a palavra para a nossa expert, mas antes, 2 recados super importantes.
Chega nessa hora do dia, a gente está com zilhões de abas abertas. O conselho que eu dou para todo mundo, pega uma pausa agora aqui, 10 segundos, fecha tudo que você não precisa deixar aberto, tanto no celular como no computador, porque isso vai fazer a sua velocidade de internet ser otimizada para nossa sala aqui. E se travar o áudio, a imagem, qualquer coisa nesse sentido, nada de pânico. Dá um F5 se você estiver pelo computador ou se for pelo celular, arrasta a sua tela para baixo, que menos de 3 segundos vocês saem e voltam aqui para a nossa sala. E, por fim, no final a gente libera o link para vocês gerarem o certificado e ao preencherem esse certificado, vocês vão ganhar mais conteúdo bônus. Quem não está lá no grupo do WhatsApp, perdeu uma bela lista de palavras, mas eu vou combinar aqui com a produção e com a Andressa. Se ela permitir, a gente libera essa lista aqui também. Combinado? Andressa, o que você acha? Vamos ver. Não, tô brincando. Vamos ver. A galera vai aproveitar muito. Sim, sim. Isso aí. Aproveitem, a minha assistente de palco chegou. Aproveitem para mandar perguntas, fiquem à vontade. Se você perceber que a sua pergunta sumiu, calma, a gente colocou ela numa aba chamada Q&A Only, porque isso vai otimizar a nossa sessão de perguntas e respostas lá no final dessa sessão, combinado? Então, agora eu desejo que todos vocês tenham uma excelente experiência. Eu vou deixar o meu microfone no mudo e daqui a pouquinho eu abro para a gente continuar conversando. Andressa, o palco é todo seu. Obrigada, Elis. Pessoal, boa noite. Eu sou Andressa Pimentel, especialista em marketing digital. Queria agradecer a todo mundo, né, por estar aqui. Eu sei que dia de semana, essa hora a gente já está cansado. E a ideia foi montar justamente uma conversa para otimizar o máximo possível o entendimento de vocês sobre um problema que é muito comum para quem trabalha com e-mail marketing especificamente. E aí, pela minha experiência, não importa muito se você já trabalha muito tempo com e-mail marketing, tem algumas pegadinhas aqui que é sobre isso que a gente quer tratar hoje, né? Atuo já na área há alguns anos e, assim, o que eu mais gosto mesmo é adequar o orçamento do cliente, o perfil do cliente, da empresa dele, e entender quais as melhores estratégias e soluções de marketing para fazer com que o marketing trabalhe para ele. Começando aqui, então, a gente vai falar sobre o spam, e aí eu queria sair um pouquinho daquele mais do mesmo, né? Que se a gente for ver como evitar spam, em uma busca rápida da internet, a gente já consegue ver ali algumas das melhores práticas, que inclusive vai ser enviado no material, né? Algumas ideias dos filtros. Eu queria trazer um outro olhar, uma coisa um pouquinho mais técnica, não tão técnica, mas que vai fazer muita diferença. E aí, antes disso, eu acho que é muito interessante a gente falar como será que começou, né? Por que hoje em dia é tão o nosso vilão, o spam? E aí, o spam, na verdade, ele significa enviar e postar publicidade em massa, e ele começou ali, mais ou menos na década de 80, no finalzinho da década de 70, 78, com o desenvolvimento de tecnologia, novas plataformas, foi possível fazer com que um e-mail fosse enviado para diversos destinatários. Ou seja, mensagens repetitivas para inúmeros destinatários. E isso acarretou uma poluição na caixa de entrada. E é a partir disso tudo que a gente vai perceber por que a gente não pode ficar na caixa de spam do nosso cliente. E aí, como uma curiosidade, esse foi o primeiro spammer. Ele enviou, em 78, ele conseguiu enviar um convite, ele trabalhava na empresa DEC, essa empresa era uma empresa de computador, e ele enviou uma mensagem para 390 pessoas, que aquilo já era um super spam. Revolucionário! Imagina, 390 pessoas. E inclusive convidando as pessoas para irem até as lojas, né, visitar o que tinha de mais novo no mercado de tecnologia e tal. Então, tudo começou com esse moço da foto. E aí, só voltando um pouco, a caixa de entrada vai ser um problema, a poluição na caixa de entrada, porque os destinatários, né, os clientes, na verdade, dos provedores de e-mail começaram a ficar incomodados. Porque, de repente, imagina, você está lá em 78, quase ninguém tem e-mail. As mensagens que você tem, elas são extremamente filtradas. De repente, começa a ter esse disparo em massa. E cada vez mais, né, como a gente viu, a coisa só se aprimorou. Então, a partir daí começaram alguns movimentos. E aí, voltando agora para 2023, né, uns 35
36 anos depois, a gente vai para alguns números. Esse daqui é o volume global de spam. Eu achei muito interessante a evolução, né, de 2011 até aqui. Deu uma diminuída, mas a gente ainda... tá bom, deu uma diminuída, não. Quando a gente vai ver, tem alguns dados... 49% de todos os spams enviados, eles são... Desculpa, de todos os e-mails enviados, eles são categorizados como spam. Então, é um número muito expressivo, muito expressivo. E dessa categorização de spam, 36% a previsão é que venha de publicidade. Até acho que não tem nenhuma novidade, né? A gente já espera mesmo... Eu tenho uma dúvida. Então, a gente, né, a galera empresária, até mesmo as empresas médio porte, grande porte, quando a gente manda comunicação, a gente pode estar dentro desses 36%? Pode. Dentro dos 49%, né? Porque tem alguns macetes ali, dependendo... até fazendo esse trabalho de análise, tem alguns IPs de empresas enormes, multinacionais, que quando eu recebo, dá para perceber que quando a gente vai ali avaliar, eu vou falar sobre o Sender Score, dá para ver que alguns estão em algumas blacklists. Provavelmente tem um trabalho... É que assim, como eles são uma escala enorme, ou seja, eles têm funcionários para tirar de blacklist, para ficar analisando todos os detalhes, eles conseguem isso com mais facilidade. E é por isso que o empresário, a empresa de pequeno porte, tem que tomar mais cuidado ainda, porque se você está categorizado como spam, é possível você sair do spam, mas vai dar muito mais trabalho. Uma coisa que uma multinacional quase... Ele tem, né, funcionário para isso, e toda uma estratégia, e investimento também, plataforma, enfim. Então, daí a importância de empresários tomarem muito cuidado com o seu IP, que é o que a gente vai falar, tá? E aí, então, de todo o spam global, 35% vem de publicidade, como a gente estava esperando. E aí o Gmail deu esse dado aqui que é muito, assim, chama muita atenção. Mais de 100 milhões de e-mails são bloqueados como spam por dia. Então, assim, será que estão mandando spam ainda? Sim, estão. É só porque os filtros, eles melhoraram muito. Algumas estratégias, algumas técnicas melhoraram muito, mas ainda assim tem bastante. E aí, pensando nisso, você fala assim, caramba, né? Eu vou escrever um e-mail, vou pensar, vou criar uma lista de leads. Até que ponto vai valer a pena eu ter todo esse trabalho só para não cair na caixa de spam? Será que vale a pena ainda eu conversar com o meu cliente por e-mail? E aí, aqui tem o OptiMonster, que é uma empresa também que sabe bastante sobre o comportamento do usuário em e-mail. E aí, ele dá esse dado que 58% mais ou menos da primeira conferida do dia, né? Das pessoas é no e-mail. E aí depois as pessoas vão ver as notícias, vão ver outras redes sociais. Então, é relevante, é um canal de comunicação bastante relevante. E aqui também tem um outro número ainda do... Será que vale a pena todo esse trabalho? Né? Putz, se eu cair no spam, e daí? E aí, trazendo em números... Só 58% dos usuários checam a pasta de spam, enquanto 95% dos usuários checam a pasta principal. Então, a gente já sabe o trabalho que é criar uma base de leads, criar esse relacionamento com o cliente, pensar numa estratégia legal de e-mail marketing, para tudo isso depois, de repente, cair na caixa de spam. É perder dinheiro, é perder tempo, porque provavelmente seu cliente não vai ver, seu futuro cliente, seu prospect, não vai ver, vai para o lixo e aí vai tudo por água abaixo. 4,6... bastante atenção nisso, né? Sim. Imagina. Exatamente. A partir do momento que a gente usa o e-mail como um canal de comunicação, e até dependendo do nicho, ele é mais importante do que outros. Por exemplo, uma empresa que atua como B2B, ela é impensável não ter e-mail. Exato. Muito mais, assim, é mais relevante do que o B2C? É muito mais relevante. B2C não é relevante? Depende, acho que vocês também têm isso. Algumas empresas, vocês preferem manter um relacionamento por e-mail, uma coisa mais distante, mais afastada, né? Tem empresas que vocês não querem ter esse contato, de repente, pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Muitas vezes até para manter a formalização da conversa. Exatamente. É importante para documentação. Então, tem até um comentário aqui que o Matheus fez, falando que ele sempre confere primeiro o Gmail. Então, é assim, Tá vendo? E só fazendo um comentário,
Tá na naquele estatística. tá no percentual, tá na estatística. Só um comentário para quem desconhecer qualquer termo que a gente falar aqui, galera, pode usar o chat, falar abertamente. Aqui é um ambiente seguro, controlado, todos estamos aqui para aprender. E se você se sentir mais à vontade, você tem a opção de mandar a mensagem de uma forma privada para a gente. E aí a gente pode esclarecer, ok? Falando o que é B2B, B2C. B2B é quando a gente fala de empresa para empresa. B2C é quando a gente fala da empresa para o cliente, de PJ para PF. Pronto. Para facilitar. Então, B2B é PJ para PJ e B2C é PJ para PF. Só para a gente ficar aqui com tudo em pratos limpos. E, por favor, mandem perguntas, hein? Aproveitar que é ao vivo tem essa vantagem. Muito. Então, e aí, complementando com esses dados, né? 4,6 bilhões de pessoas usam o e-mail como forma de comunicação diariamente. Então, não é que são 4,6 bilhões de pessoas que têm e-mail e têm uma conta de e-mail. Não, é que utilizam realmente diariamente. E mais de 306 bilhões de e-mails são enviados e recebidos todos os dias. É um volume enorme de dados que a gente está falando, e ainda assim a gente consegue excelentes resultados se trabalhado da maneira correta. E a gente vai ver também, não vou ficar dando muito spoiler, porque mais para frente a gente vai falar, para trabalhar com o e-mail com o seu cliente. Aqui, então, só para recapitular, a gente falou como começou o spam, o problema que foi para a poluição da caixa de entrada, e agora a gente vai falar assim, os provedores de e-mail, né? O provedor de e-mail, por exemplo, Gmail, Hotmail, eles perceberam que o usuário não estava mais ficando contente com aquele monte de mensagem na caixa de entrada, e tinha muito golpe, aí começaram os golpes, tentativa de phishing, enfim. Eles falaram, não, a gente tem que tomar alguma atitude, e começaram a existir alguns filtros, e ainda existem e evoluem cada vez mais. É um algoritmo que está cada vez mais bem desenvolvido. E aí, sobre os filtros, eu não queria passar muito tempo aqui, porque a gente consegue essa informação muito fácil na internet, né? E aí, por exemplo, tem o filtro de blacklist, tem o filtro de palavras que o usuário pode falar, se algum e-mail tiver determinado termo, eu não quero receber. Tem alguns filtros que os próprios provedores de e-mail tentam encontrar esses spammers, né? Essas pessoas que mandam spam. Então, só para vocês saberem, os provedores eles já têm esses filtros, que é exatamente para classificar, né? Todo mundo que tem e-mail já sabe que tem aquela abinha lá de lixo eletrônico. Quem é mais antigo, eu não sei, né? Eu ouvi falar, eu não sei. Depende do que você vai perguntar. Depende. Não tinha ainda aquela caixa de lixo eletrônico, spam, não tinha nada disso, era, né? Enviados, recebidos. Lixeira, acabou, ponto. Isso. Não sei, minha avó que falou, alguma coisa assim. A galera que usava internet de escada, que eu aposto que estão ouvindo o barulhinho agora, né? As pessoas que viveram a experiência de tirar o cabo do telefone para conectar no modem, eu também ouvi falar. Não sei de madrugada, que era mais barato. Que era mais barato de final de semana. A galera aí no chat, tem alguém que é dessa época, que disse que usou o discador do IG? Um minuto de silêncio, eu estou me sentindo muito anciã nesta sala. Nossa, e antes da gente seguir, acabou, assim, né? A gente está só no começo, já estou entregando a idade. Tem uma pergunta aqui, o que são IPs? Olha lá. O Vini é da época do discador. Não estamos só na sala. O IP, sem ser um termo muito, sem usar muito o termo técnico, ele é como se fosse, não, é o endereço do site que você precisa, do domínio que você precisa, para poder enviar um e-mail, por exemplo. Ele é como se fosse o seguinte: para você enviar um SMS, você precisa ter um número de telefone. Para você enviar um e-mail, você precisa ter um número de IP. Resumindo dessa forma. É a digital do seu e-mail, pronto. É o número único ali, eu registro o número... Do domínio, Por exemplo, dependendo do seu site, né? Eu dei o exemplo aqui do Sebrae, que era só porque era uma empresa grande que está aqui, enfim. Eles têm o IP deles, cada site tem o seu IP. Tá? Perfeito. Estou vendo no chat, perfeito. Mas... Então, tem gente falando que é da época que a galera tá se entregando, estão ouvindo o barulhinho da conexão, viu? Força, não estamos sós.
Então, tem esses filtros, e aí, justamente, a gente começou a ter, de repente, a caixa, né? Caixa de lixo eletrônico, caixa de spam. O Gmail também tem até aquela que ele já consegue até separar em promoções, social, né? Ele consegue ter esse filtro tão apurado que ele também consegue ver o que é uma mensagem de 1 a 1, de um contato, o que é uma mensagem que vai para social, que ele percebe que são disparados por redes sociais, por exemplo. Tudo isso a gente está falando de filtro, tá? E aí a gente volta para aquilo, né? Quer dizer, se cair no spam, todo aquele trabalho que você teve provavelmente vai para água abaixo, e aí depois você vai reclamar, vai falar que o e-mail não dá certo, e realmente, usando desse jeito, não vai dar certo. Aqui, só para dar um exemplo das reclamações dos bloqueios ativos, aqui é quando o próprio usuário, ou seja, a pontuação ela vai cair bastante, porque o usuário ele parou, ele foi até a mensagem e ele se deu o trabalho de denunciar como spam a sua mensagem. E aí, não necessariamente os usuários eles têm um comportamento de fazer isso quando por exemplo, uma tentativa de golpe, uma tentativa de phishing. Eu não sei se vocês já tiveram alguém que, de repente, mandou um e-mail e você se sentiu invadido porque você nunca passou e-mail para aquela pessoa, ou então, de repente, a pessoa mandou, assim, muitos e-mails, conseguindo furar todos aqueles filtros, né, do e-mail. E aí você fala assim, cara, não é possível, isso aqui eu vou denunciar como spam. E aí você provavelmente não, você não vai mais receber nenhuma comunicação daquela pessoa. E além disso, a gente vai ver pelo Sender Score, é como se o provedor de e-mail falasse assim, então esse IP aqui, esse cara que está mandando esse e-mail, ele já está, 10 pessoas já classificaram como spam, acho que boa coisa não é, né? Vamos começar a diminuir a pontuação dele, porque ele tá na nossa listinha aqui, que talvez ele seja realmente um spam. A gente não detectou por outros motivos, mas esse daqui é um outro indicativo de que é um spam. Só para vocês também entenderem que, além dos filtros do provedor de e-mail, também tem os bloqueios ativos, tá? E aí, uma das ações que eu acho que aqui poderia até entrar em melhores práticas, tá? Quando vocês estiverem começando a trabalhar uma base de leads, enviando e-mail para os leads, tem uma das melhores práticas que a gente tem, que é a confirmação ou double opt-in. Então, as empresas começaram a mandar um e-mail para... Então, eu quero assinar uma newsletter. Só que a chance que a pessoa tinha, por mais que ela tivesse ativamente informado, né, o e-mail dela, o endereço eletrônico dela, a chance... Eu não sei se vocês já tiveram isso também. Vocês assinam uma newsletter, de repente para ganhar um cupom, alguma coisa assim, não recebe, tem que ir lá na caixa de spam, na caixa de lixo eletrônico. Aí você vai ver, tá lá. E aí você fala, putz, mas não é spam, né? Eu quis receber essa mensagem. Enfim, por algum motivo, aquela mensagem foi filtrada pelo provedor de e-mail e caiu como spam. E aí, uma estratégia que as empresas têm é justamente clicar, fazer com que o usuário ele tenha essa interação com o e-mail. Então, clicar, responder, essas são as principais. Porque aí a chance que o provedor... a chance que o remetente tem de ser classificado como spam são menores, porque aí o provedor está percebendo que você está interagindo com aquele remetente, tá? Então, é interessante quando a gente manda, especialmente uma primeira comunicação para uma pessoa que a gente deseja que se torne o nosso cliente, obviamente, tendo esse e-mail cadastrado da forma correta, sem a gente recorrer à compra de listas, que eu sei que você vai falar sobre isso também. Mas é bacana, então, nesses e-mails, a gente colocar responda este e-mail com recebido, com um ok, para gerar essa interação, ou até mesmo botões de interação, né? Clique aqui para confirmar. Isso é uma boa prática, é recomendável que a gente faça? Sim, é uma boa prática, é recomendado também, porque você está mostrando para o provedor que está tendo uma interação. Então, não é só você mandando e-mail loucamente para o seu cliente. O seu cliente está respondendo. Ele está abrindo seus e-mails. Quer dizer, o seu Sender Score, que é o que a gente vai falar, vai aumentando. Então, isso tudo é muito bom. E aí vai diminuindo cada vez menos... Quer dizer, vai diminuindo cada vez mais a chance que você tem de cair na caixa de spam, tá? Então, essa já ficou uma dica como uma das melhores práticas que a gente tem.
Tem algumas empresas que colocam, confirme aqui seu e-mail, ou então clique aqui para assinar. Tem algumas que é uma estratégia super legal, dependendo do tamanho da empresa, né? E do seu nicho de negócio. Você dá 3 opções sobre newsletter. Então, assim, qual é o assunto que você mais gostaria de saber? E a pessoa tem que clicar ali. E aí, dependendo da plataforma de e-mail que você usa, né, obviamente, para conversar com o seu cliente, você consegue filtrar. Eu quero mandar isso daqui só para quem clicou no assunto A. Eu quero mandar essa lista, esses e-mails só para quem clicou no assunto B, por exemplo. São estratégias que a gente tem exatamente para puxar essa comunicação e não ficar só um falando e o outro recebendo os e-mails, tá? Aqui, esse daqui acho que está mais organizadinho. E aí, tudo isso que a gente falou do Sender Score. Vocês vão receber o material com as melhores práticas. Uma das melhores práticas, só para dar um spoiler, não é nem um spoiler, porque eu acho que quem trabalha com isso, ou quem já está mandando e-mail, provavelmente já viu algumas estratégias. Por exemplo, não mandar o assunto em letra maiúscula, tudo em letra maiúscula, até né, o e-mail, não ficar usando muito ponto de exclamação, fazer com que a imagem, né, que você usa dentro do e-mail tenha um texto alternativo. Isso tudo são as melhores práticas que a gente vai enviar para vocês depois. Mas tem alguns elementos que têm um peso maior, tá? Tem alguns que, assim, você pode escrever um texto lindo, maravilhoso, um e-mail super responsivo, que a pessoa pode abrir no desktop, no celular, que vai ficar lindo, a imagem super leve, e ainda assim ir para spam. Por quê? E aí a gente vai para esses que é o foco, né, que eu achei mais interessante focar nesse momento. O primeiro é o Sender Score, que é uma pontuação do remetente, né, se a gente for traduzir. O que seria essa pontuação do remetente? É como se os provedores de e-mail têm essa classificação do seu IP. Então, e é de 0 a 100, tá? Seu IP, ou seja, porque se você vai enviar um e-mail, você precisa falar de qual domínio você vai enviar. Geralmente, quem é de negócios, né, provavelmente já tem o seu domínio, tudo. Então, você vai informar o seu domínio. E ele provavelmente vai ter uma pontuação de 0 a 100, conforme você for enviando e-mail, trabalhando essa base de leads, tá? E o nome disso é o Sender Score. Por que ela é importante? Porque os IPs que estiverem com mais de 90 pontos, 95% das mensagens vão para inbox. O resto vai ser classificado como spam. Então, o provedor de e-mail ele vai funcionar como se ele fosse um porteiro mesmo, filtrando. Ele olha o Sender Score, pode estar tudo bonitinho, tá? O assunto está ali dentro, tem o número máximo de caracteres, não tem nenhuma palavra daquela lista de palavras que a Elis mandou que está puxando para um spam. Ele está redondinho, está lindo, mas aí o porteiro, que é o provedor de e-mail, vai olhar e falar assim, não, mas esse aqui tem um Sender Score de 50. Ele vai receber, mas vai para a caixa de spam. E aí, a gente já sabe que vai se perder. E como que a gente sabe o Sender Score, né? Eu deixei aqui na verdade, 3 ferramentas. Não vou entrar muito para falar sobre isso, mas é só para vocês terem, né, esse poder nas mãos, para vocês entenderem como funciona. Será que é isso que está fazendo com que vocês não tenham sucesso na base de leads? E eu estou falando isso por quê? Porque por muito tempo já trabalhei com algumas empresas que aí quando a gente chegava, olha, a gente tem essa base de leads, era uma base enorme de leads, e aí a gente olhava a estratégia, eu olhava a estratégia de e-mail, a estratégia de e-mail estava ok, mas a gente tinha uma taxa de abertura péssima, ou seja, quase as pessoas não abriam. A taxa de entrega estava falando que estava sendo entregue os e-mails, mas assim, as pessoas não abriam, as pessoas não clicavam, e a gente mudava a estratégia, muda assunto, vamos tentar mudar a periodicidade. Não ia. Quando a gente olhar o Sender Score, a gente está usando uma plataforma de e-mail, nem sempre a gente consegue, né? Quando você está trabalhando numa outra empresa, nem sempre a gente consegue mudar a plataforma de e-mail. E aí, quando a gente foi ver o Sender Score, estava horrível. Porque a plataforma de e-mail não ajudava também nesse Sender Score. Ou seja, toda a estratégia estava indo para água abaixo, estava indo para spam. Foi só a gente fazer essa alteração, mudar a plataforma de e-mail, dar mais atenção para o Sender Score, que assim, a gente começou a trabalhar aqueles leads,
E é impressionante o crescimento. Assim, coisa de 50% em 2, 3 meses. Sem fazer muitas alterações, sem fazer muito esforço em pensar em estratégias malucas para e-mail. Então, isso é muito importante. Observando um detalhe, né? E simples de se achar. Sim, porque é isso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu já tenho uma plataforma de e-mail, né? E é uma plataforma de e-mail antiga. Já tem uma plataforma de e-mail, claro que vai entregar. Não vai entregar. Se ela tiver, tem algumas, também para não ficar muito técnico, né? Mas dependendo se ela não usar IP correto, não fizer esse trabalho corretamente, o sender score vai cair e aí vai para spam, tá? Então, e por isso é importante. Então, tem o sender score, vocês podem entrar, senderscore.org. Aqui você pode colocar o seu domínio ou o endereço de IP. Eu aconselho que vocês coloquem o endereço de IP. Não sei se vocês estão ouvindo minha cachorra. Tá tudo bem? O ao vivo, no home office, a minha assistente já veio. Ela acha que ela tá cavando no quarto, eu não entendi, mas tudo bem. Então, ela tinha uma pata e um sonho, deixa ela, entende? Deixa ela. Tá desagradável o que eu tô falando, ela tá querendo se esconder, eu não entendi. De forma alguma, inclusive a Alder mandou uma pergunta muito pertinente, muito massa, mas eu vou guardar ela para daqui a pouquinho. Tá. Pode continuar. Vou falar dessas 3 ferramentas e aí a gente também já vai para as top 5 melhores práticas. Então, tem essa Sender Score, vocês podem entrar lá, senderscore.org. Aqui vocês podem... vocês não veem... Mas, enfim, vocês podem colocar o domínio ou o endereço de IP. O endereço de IP, ele é muito fácil de você localizar. Eu aconselho que vocês deem uma olhadinha na internet. Eu acho só por causa do tempo, Elis, mas eu acho que seria interessante. É fácil de entender qual que é o seu endereço de IP que você está mandando e-mail, tá? E aí, o que ele vai aparecer? Ele vai dar um exemplo aqui. Os IPs que estão sendo enviados, o volume de e-mails e o sender score, tá vendo? Aqui eu tenho 97, 97, 96. Ou seja, essa empresa aqui, que é uma empresa grande, ela tem um sender score bom. Ela manda um alto volume de e-mails e assim, ainda assim, a maior parte está com um ótimo sender score. Aqui um outro exemplo das métricas que vocês conseguem ver, tá? Nessa plataforma. Olha ali, dali eu consigo ver o volume de e-mail que eu enviei, como é que ela tá, se ela tem alguma blacklist ou não, como é que tá a qualidade do IP. Uma outra ferramenta que também é muito legal é o Postmaster do Google. Vocês acessam esse site, né? E aí vocês fazem algumas configurações por ali. Obviamente o Google, né? Dependendo do seu nicho, se você for B2C, ou seja, se você tiver cliente, pessoa física, a chance que ele tem de ser um Gmail é muito grande, né? Que a gente está falando de um dos maiores provedores de e-mail do mundo. Então, é muito legal porque ele também faz essa análise do sender score, né? Ele vai falando, olha, acho melhor você melhorar esse detalhe, melhor melhorar o outro. Fica também uma outra ferramenta interessante para vocês entenderem como está a qualidade do IP de vocês. E por último, tem esse daqui, se vocês perceberem que estão em alguma blacklist, eu acho difícil. Para estar na blacklist, assim, você já tem que estar trabalhando há um bom tempo. E ter trabalhado muito errado por muito tempo para fazer tudo zoado. O que não é o caso aqui da galera que busca informação, né? Isso aqui geralmente é quando... Assim, a pessoa comprou lista, provavelmente ela vai estar em alguma blacklist. Porque é quase impossível você comprar uma lista tão redondinha, tão boa, que seja muito de acordo com, sabe? São exatamente os clientes que querem te ouvir. É muito difícil, não tem nenhum e-mail ali que seja Já que você tocou no assunto, quais são, assim, eu sei que existem vários, mas os 2 principais motivos pelo qual, independente do porte da sua empresa, a gente não deve comprar lista de e-mails. Os 2 principais pontos negativos desta compra. A blacklist eu acho que assim, é o principal. Por quê? Porque quando você compra a lista, você está comprando um monte de e-mail que, assim, estão falando que é super bem detalhada, né? Tem algumas empresas que elas... E, assim, algumas empresas ligam mesmo. Já trabalhei em alguns lugares que eu recebia ligação falando, você não quer comprar uma base de leads, né?
Não vou. Como que eu vou contaminar meu IP, que eu suo tanto para tomar cuidado? Vou ficar mandando para um monte de lead. O que acontece? Provavelmente pode ter e-mail inválido, e-mail inexistente, alguns e-mails que o próprio provedor de e-mail, isso é interessante, são os spam traps, né? O trap, caramba, me fugiu a tradução. Armadilha? Armadilha. A armadilha de spam que o próprio provedor de e-mail, ele cria. Então, ele cria alguns e-mails que não existem, ou seja, não tem nenhum usuário ativo, e se algum IP começar a mandar e-mail para ele, ele vai saber e falar, ué, como que ele criou esse e-mail, né? Provavelmente comprou lista, então provavelmente é um spammer. E aí isso vai aumentando a chance de você entrar numa blacklist. E entrando na blacklist, é o que eu falei, você pode sair da blacklist, vai dar muito trabalho, porque tem uma certa periodicidade que ela é renovada, mas assim, depois quando você for começar a mandar para uma lista boa, o seu IP provavelmente vai estar bloqueado. Então, isso é um super problema. E também porque você acaba perdendo toda a ideia de como está a sua base de leads. As pessoas não estão abrindo a sua base, os seus e-mails, por quê? É porque o seu e-mail está ruim? Ou porque a base não está qualificada? Porque você está mandando para clientes que não são seus, clientes que não estão mais na fase de compra? Você não vai saber. Então, você não consegue ter... Porque a análise de métrica, quem trabalha com e-mail e não faz análise de métrica, está fazendo errado. A gente já parte do pressuposto que você está vendo as métricas, você está acompanhando o número de aberturas, o número de cliques, poxa, qual horário melhor para eu mandar e-mail? Alguns nichos têm isso, né? Enfim, então esses acho que são os dois principais problemas para comprar base de leads, que são bem relevantes, né? Então, eu quero deixar aqui já uma dica para o pessoal que está nos assistindo, e essa vai especialmente para aquelas pessoas que estão no começo da carreira empreendedora e ainda não tem uma lista de leads muito grande, muito robusta. A dica que a gente dá para todos vocês é, primeiro, calma, continuem fazendo o trabalho correto de forma constante. E no canal do YouTube da Celsi, vocês conseguem ver um webinar que já aconteceu, e nele a gente deu diversas dicas para como você construir o seu mailing e captar os primeiros 1000 leads. Tem várias dicas, está recheado, vale muito a pena, quando vocês terminarem essa sessão aqui, conferirem lá no nosso YouTube. Ali vocês vão ver como crescer a sua lista de uma forma correta, ok? Para evitar essa questão de blacklist, ser marcado como um spammer, vamos sair dessa roubada. E só um último complemento sobre isso, às vezes é aquela questão do, poxa, eu estou começando agora, está tão pequeno, é mais ou menos como o número de seguidor em rede social, né? Comprar seguidor a gente sabe que é ruim, comprar lista é a mesma coisa, então calma, confia no processo que vai dar certo. Obrigada, Andressa. Imagina, até dando um exemplo, né? Grande parte das empresas que eu trabalhei como analista de marketing, enfim, especialista em marketing, foi trabalhando também com essa parte de leads, geração de leads, qualificação, e-mail, e tenha certeza que, assim, as empresas só têm, as qualificadas, claro, só tem uma base grande de leads, porque são anos e anos trabalhando. Então, quando a gente pega uma empresa que está começando, é assim mesmo, não tem muitos leads, e tudo bem, porque é melhor você ter 2 leads excelentes que te ouvem, que abrem seu e-mail, que querem saber sobre o seu negócio, sobre a sua proposta, e vão possivelmente fechar negócio, do que ter 50 mil que ninguém vai abrir. É muito melhor, faz muito mais sentido. Então, a gente falou sobre o Sender Score, sobre o Postmaster, que é do Google, e agora também sobre o MX Toolbox, tá? Ficam algumas dicas aqui para vocês entenderem o Sender Score e depois a gente vai para as top 5 melhores práticas. Mas... eu quero explicar de uma forma bem breve para vocês vários desses conceitos que a Andressa trouxe para a gente dentro da Celsi. Vocês têm isso de uma forma extremamente simplificada. Então, aqui nessa tela, vocês conseguem ver o resumo do resumo de tudo que a gente tem a oferecer. Começando com a questão da personalização. Lembra que a Andressa falou? É bom dar opção para o cliente
qual newsletter você quer se inscrever e segmentar. Já imaginou você poder mandar o e-mail de forma segmentada dentro da nossa solução? Isso é possível. Obviamente, capacidade de entrega, a Celsi hoje tem a maior taxa de entrega no mercado, mas isso eu conto para vocês daqui a pouco. Além da questão da interface, da usabilidade, que é muito simples de usar, por que vocês podem ir, né? Precisam escolher a Celsi. Primeiro que a questão do suporte com brasileiros, humanos, nada daquela questão robotizada, fica já disponível para você. E eu já adianto que todos vocês que estão aqui terão a oportunidade de ter uma conversa gratuita com o nosso especialista do nosso suporte. Então, você já consegue ver como que funciona essa nossa plataforma, ok? E você pode, inclusive, experimentá-la sem custos. Mais legal que isso ainda, você não precisa saber programação. É tudo muito fácil de usar e, mais uma vez, você vai ter ajuda para fazer essa automação, digamos assim. A questão de otimização de campanhas, tudo isso vocês têm aqui dentro dessa nossa plataforma. Integração, se você tem um e-commerce e faz vendas, você consegue, inclusive, fazer essa integração. Então, só sucesso. Entender sobre a taxa de abertura, taxa de rejeição, de uma forma muito simples, com poucos cliques, é aqui que você consegue fazer isso. Mas agora nós vamos entender quais são as top 5 melhores práticas e, na sequência, eu explico como que vocês poderão agendar essa consultoria com um especialista de e-mail marketing de forma gratuita. Vamos lá. E antes disso, tem uma outra pergunta aqui. Como que a gente pode chamar a atenção dos leads para que eles leiam o e-mail? Será que vai vir dica agora dentro dessas top 5 melhores práticas? Vamos descobrir. Puxa, quem mandou, eu não vi a pergunta, mas quem mandou é para ler o e-mail, você falando com outro canal, né? Então, ou para ler o e-mail no e-mail, sabe? Para a pessoa abrir ali a caixa de entrada. Pelo que eu entendi, na caixa de entrada. Então, como que eu consigo chamar a atenção, né, da pessoa que está recebendo o meu e-mail para que ela abra e leia? O nome do remetente, quer dizer, o nome do remetente mesmo, né? Como que vai ser, e o assunto. E aí precisaria de mais 3 webinars para falar sobre isso, porque tem algumas estratégias muito legais que fazem muita diferença. Agora, uma estratégia que vocês podem fazer fácil também, que a Celsi tem essa opção, é o teste AB de assunto. Você não sabe muito bem como trabalhar aquela base. Eu queria testar 2 assuntos. Será que é melhor eu falar com ele, com a minha base de leads, com uma coisa boa ou dando uma notícia ruim, né? Às vezes, olha, últimos dias vai acabar, ou então alguma coisa de aproveite últimos dias. Essas sutilezas, né? A gente consegue ver muito pelo teste AB, claro, desde que seja muito bem controladinho. Mas acho que esses são os 2 principais, tá? O nome do remetente e também o assunto. Sim, mas é bastante coisa, tem muita estratégia. O John, ele deu uma dica aqui falando um bom assunto personalizado. Exatamente. Essa é a vantagem da gente trabalhar com uma lista pequena. A gente poder, desde já do início, trabalhar com essas melhores práticas, que conforme a nossa lista vai aumentando, né, seja organicamente, seja envolvendo alguma ação que envolva o tráfego pago ali, não vem ao caso, mas assim, sua lista começou a crescer, você já trabalhou com as melhores práticas, fazendo esses testes, e naturalmente isso vai ficando mais fácil. Elis, não está ficando mais fácil com a Celsi, e você tem ali aquele especialista em e-mail marketing que vai fazer toda uma leitura de como está a sua estratégia e até, se for necessário, criar uma outra junto com você. Então, essa é mais uma das vantagens que a gente tem aqui, só para ser a cereja do bolo. Bom, isso de assunto, eu adoro falar sobre assunto, porque é muito legal, que você faz o teste ali na hora e já tem o retorno, tem o resultado, e aí você consegue ver o melhor caminho mesmo para a sua empresa. Então, agora falando um pouco sobre as top 5 melhores práticas, a gente viu que tem diversas melhores práticas, o tamanho da imagem, o peso da imagem, a largura do e-mail, tem tudo isso. Mas as que são mais relevantes, né, justamente para aquele sender score e para o provedor de e-mail, que é como a gente tinha falado, que é como se fosse um porteiro, né, para ver se o seu e-mail vai para a caixa de entrada ou não, eu separei aqui. Em primeiro lugar, conheça sua base de leads, sua lista de leads,
que é exatamente, passa por você não comprar, né? A gente fala tanto isso, e é justamente para vocês terem cuidado com essa, não cair em comprar leads, base de leads, porque o IP vai virando uma bola de neve, e aí quando você vai ver, você vai ter que mudar seu domínio, ou vai dar trabalho, enfim. Conhecer sua base de leads, saber qual o melhor horário para enviar e-mail para aumentar a taxa de abertura, sempre limpar a sua base de leads. Você está vendo que tem muitos e-mails que já não existem mais. Isso acontece, mesmo com uma base de leads que você não comprou, você foi montando ao longo do tempo, é normal que vá caindo um pouquinho, porque alguns não existe mais o e-mail, cancelou, enfim. Vai fazendo essa limpa, né, essa limpeza, entendendo mesmo quem é a sua base de leads, o que eles gostam de ouvir, quais os assuntos que mais fazem sentido para ele. Depois eu vou para o número 3 também. Então, esse é o primeiro, tá? Das melhores práticas. Segundo, seguir as leis de spam, né? No Brasil, a gente não tem uma lei que fale muito bem sobre isso. Mas o Gmail, por exemplo, eles têm as melhores práticas dele de spam. Então, você vai mandar e-mail, você tem que mandar o nome da empresa, um endereço comercial, um número de telefone e uma opção de descadastro, que é o opt-out. Eu acho que aqui na tela ele está clarinho, né? Que tá o famoso clique aqui para cancelar a inscrição. Tá aparecendo aí? Eu estou respondendo o chat balançando a cabeça, que eu deixei o microfone fechado, mas sim, está aparecendo bem ali embaixo, tem um quadradinho branco. Clique aqui para cancelar a inscrição. Porque a minha tela está super branca e aí ficou mais claro. Mas isso também é um detalhe, entre aspas, que muitas pessoas parecem, às vezes não dão muita importância, colocam qualquer informação ali, mas isso é muito importante. Então, tem que ter o nome da empresa, um endereço comercial, e a pessoa tem que ter a opção de clique aqui para sair, para se descadastrar. E é até importante, porque se ela não quer mais receber seu e-mail, não tem por que você ficar mandando e-mail para ela. E ela vai parar de receber seu e-mail de alguma forma. Ou ela vai te bloquear e denunciar como spam, que é pior ainda, ou ela vai educadamente falar, olha, eu gostaria de sair dessa lista, só por favor me descadastre. Então, isso é sem dúvida, uma das melhores práticas também para a sua estratégia de e-mail marketing. Depois, a frequência e volume de e-mail, né? Tem gente que manda assim. Geralmente, diretor de empresa, ele gosta de mandar 4, 5 e-mails por semana. E aí, manda de novo para quem não abriu. Precisamos mandar e-mail. Gente, não é assim, né? Dependendo do seu nicho, um e-mail a cada 15 dias tá ótimo. Porque se você mandar aquele e-mail certeiro, eu sou inscrita em muitas newsletters, justamente para fazer esse trabalho de entender concorrente ou não concorrente de diversos nichos, entender como eles trabalham essa base de e-mail deles. E tem alguns que dá gosto, assim, abrir e ler, e são raros mesmo, né? Não tem problema que é um a cada 15 dias, uma vez por semana, tá? Então, aqui nem sempre mais é melhor. A gente tem que entender qual que é a frequência ideal para a nossa base, para o nosso nicho. Um e-commerce, por exemplo, que tem bastante promoção, pode mandar mais vezes, né? Justamente para falar sobre a promoção, dar um cupom de desconto. Agora, se o seu cliente é uma empresa, né? Ou seja, um B2B, provavelmente mandar um e-book, fazer um convite para uma palestra online, isso pode ser a cada 15 dias e vai ser muito mais relevante para o seu cliente, tá? Sim, inclusive um comentário sobre essa boa prática, isso faz com que com que as pessoas elas fiquem ansiosas positivamente, elas anseiem por receber aquele conteúdo, porque elas já sabem que é pontual e quando vem, vale a pena. É coisa boa. Então, essa dica que você deu de a cada 15 dias, ou até mesmo fazendo os testes, perguntando para a audiência, isso é para a audiência, né? Para os seus leads mesmo, para a sua base, com qual frequência eles querem receber, entender quais são os assuntos, e através dos testes você, inclusive, consegue ter essa métrica de uma forma muito clara, e a partir dali você ir desenvolvendo esse seu trabalho periódico de acordo com os desejos dos seus leads, e não com achismos da nossa cabeça. Por isso que entender os números e ter uma ferramenta que nos facilite ter esse acesso é fundamental. Independente se você tem uma base enxuta, pequenininha, uma média, uma grande, uma maior ainda,
porque as boas práticas, elas seguem independente do tamanho da minha assistente, independente do tamanho da sua lista. Ela estava até colocar a mão no meu ombro. Sim, falou exatamente, Elisa, é isso que eu quis dizer. Como quarta prática, a melhor prática aqui também é olhar a baixa taxa de bounce. Bounce seria a taxa de rejeição ou erro de entrega, que é o que eu falei, às vezes, e aí tem dois tipos, tá? Tem o soft bounce e o hard bounce. Soft bounce, o que é? Quando você mandou um e-mail, de repente o provedor do seu destinatário ele estava indisponível, então a pessoa não pôde receber aquele e-mail, ou seja, não foi culpa sua, né? A caixa de entrada da pessoa estava cheia, por algum motivo ela não recebeu naquele momento, mas ela provavelmente vai receber depois, tá? E tem hard bounce, e aí entram os e-mails inválidos, inativos, quando está escrito errado, de repente vem ali um erro de digitação, um provedor que está com erro ortográfico, isso já entra como hard bounce. Tá com isso, você já pode fazer essa limpeza do seu e-mail para você não ir contaminando, não ir poluindo o seu sender score ao longo do tempo. Tá? Então... Eu quero fazer um comentário aqui. Sim. Eu não me aguento, a galera que já está acompanhando os webinars da Celso sabe que eu tenho que vir com o meu dedo aqui no meio. Mas eu vou falar breve até por conta do nosso tempo. Para você que tem um comércio local, por exemplo, um salão de cabeleireiro, ou eu vou pegar como exemplo colega de profissão ali, analista comportamental, e você ainda não tem um CRM, né, um software para controlar melhor os seus leads, se você anota no caderninho, bastante atenção na hora de fazer essas anotações, ou mesmo quando você for preencher um cadastro manualmente, para evitar de poluir a sua lista, copiando na pressa, né? Escrevendo rápido, escrevendo errado, ficou na dúvida, mandou de qualquer jeito e não chegou, vai interferir. Então, assim, um Excel, um caderno, com tudo muito bem anotado, funciona. Não ficar imaginando que só quando eu estiver com um software avançado que isso vai dar certo, que não é por aí. O básico, bem feito, bem executado, ele traz o retorno, sim. Sim, excelente. E aí, nisso também, com relação a métricas, já trabalhei com muita plataforma de e-mail. Tem muitas que elas mandam, aí é o que eu falei, algumas vão para spam, algumas outras você manda, mas tem algumas métricas que você não consegue ver, que são horríveis. Então, esse também é outro ponto positivo que na Sales facilita muito também, que é você conseguir ter as suas métricas ali. Então, você consegue entender quantos foram enviados, recebidos, a taxa de abertura, a taxa de clique, hard bounce, soft bounce, quem decidiu se descadastrar, quem classificou como spam, enfim, que entra também numa das melhores práticas para você não cair no spam. E não só para não cair no spam, tá? Que também é uma melhor prática para você ter um relacionamento e uma estratégia de e-mail marketing super eficiente. E aqui, por último, eu deixei, poucas pessoas se atentam a isso, muitas pessoas com as quais eu já trabalhei, profissionais da área mesmo de marketing, que dirá quem tem que fazer tudo na empresa, né? Quase não sabem, por exemplo, sobre o SPF, DKIM, eles são como se fossem assinaturas digitais do seu domínio, que é aquele IP que a gente estava falando, falando para o provedor de e-mail, né? Relembrando que aquele e-mail ele é autêntico. Tem alguns casos que você pode fazer o que você quiser, se você não tiver isso configurado, principalmente quem tem domínio próprio, né? Tem sempre ali não sei se vocês conhecem, TXT, DNS, você tem que pegar como se fosse um código e colocar lá na parte do seu domínio, como se fosse uma assinatura mesmo digital. Um reconhecimento em cartório ali, abrir firma em cartório, fala, olha, Gmail, sou eu mesmo que está mandando, tá? Desse e-mail, então, por favor, você entrega essa mensagem na caixa de entrada. E aí a chance que tem disso acontecer, de ele realmente ir para a caixa de entrada, é ainda maior. Eu peguei aqui um exemplo na Celsi, essa tela da esquerda, ela é da Celsi. Então, como que isso é configurado, né? Tem ali, ele vai dar um TXT, também você vai inserir no DNS, enfim. E aí que tá o ponto legal. Isso daqui é mais chato, isso aqui é técnico, às vezes a pessoa, ela é
ela trabalha na área comportamento, análise de comportamento, na área de comunicação, ela não tem que saber esses dados técnicos. E aí, na Celsi, realmente tem esse suporte de, olha, não, vamos fazer junto, tudo bem, tem alguém, um ser humano falando com você que faz toda a diferença. Então, isso já deixa muito mais tranquilo. E aí, na imagenzinha da direita, só para vocês terem noção da importância disso, ali nas melhores práticas recomendadas pelo Google, tá falando justamente para configurar essas duas chaves, essas duas assinaturas digitais, tá? E aqui só algumas telas que eu tirei. Ali no tema, não sei se vocês estão vendo, assunto, endereço, tema. Eu coloquei promoção, oferta. Só para ver se, né, já pega, são duas da lista de palavras. São duas palavras terríveis. Que aí o provedor de e-mail já fala assim, isso aqui tá com cara de spam, né? Ou até o usuário olha e fala, oferta, promoção, nem conheço esse destinatário, provavelmente é spam. E aí, quando a gente está montando a campanha na Celsi, é muita coisa para pensar, né, nas melhores práticas. É o que a gente falou, tem tamanho de imagem, peso da imagem, o peso do e-mail. Quando a gente está para enviar a Celsi, isso daqui é até na parte gratuita, tá? Para mostrar para vocês. Já tem algumas recomendações de envio. Então, assim, é como se desse um toque falando, olha, quer realmente mandar esse assunto? Tem algumas palavras aqui que pode ser que não caiam tão bem e tal. Então, para dar aquela... ajudar, né, a lembrar que existem esses outros quesitos. E aqui também para entender, né, como que eu vou conhecer a minha base? Você entender realmente as métricas, né? Você conseguir segmentar os seus clientes, você conseguir entender quem está disponível, quem não está, como que tratou, se está como spam ou não, enfim. Isso faz parte, na prática mesmo, de como você vai conhecer sua base, que é analisando as métricas, tá? Aí eu apanhando com os comandos da tela. Mas, galera, de fato, tudo que a gente falou até aqui, coisas mais simples de entender, coisas um pouco mais técnicas, vem com a Celso, que aqui vocês têm tudo isso que está na tela e muito mais à disposição para vocês. Mas antes, de que funciona, de que adianta a gente entender sem ter certeza se vai ser para mim ou não? É por isso que todo mundo, como eu já tinha falado, vai ter acesso inicialmente a uma conta gratuita, mas antes mesmo disso acontecer, nesse QR Code, vocês conseguem agendar uma conversa com o nosso especialista de e-mail marketing. E ao fazer isso, você não vai pagar absolutamente nada. A partir dali, você pode conhecer as funcionalidades que a gente tem, entender como estão as suas campanhas e ver se vai fazer sentido para você vir para o lado de cá e fazer esse período experimental sem custo. Se você está pelo celular e não consegue pegar esse QR Code, não esquenta, porque eu já vou colocar o link aqui no chat para vocês conseguirem acessar também pelo computador. Vou deixar aqui na tela mais um tiquinho para vocês verem. E aí, enquanto isso, eu já quero, Andressa, puxar a primeira pergunta, avisar a galera que a gente vai estourar um pouquinho o nosso tempo, mas é por algo muito especial, vai valer bastante a pena. Então, vamos lá. A primeira pergunta que surgiu aqui, e uma correção aqui, nota pública, é o Audrey. Eu falei errado, peço desculpas. A pergunta do Audrey é a seguinte, vou destacar ela aqui na tela. Quem tem um domínio novo já tem uma pontuação alta ou tem que ir conquistando com as boas práticas? Você tá no mudo. Fiz inveja de você e agora eu que me confundi aqui. Parte do pressuposto que a sua base ela tem um bom sender score, tá? Desculpa, o seu IP ele tem um bom sender score. Na verdade, é ao longo do tempo que vai caindo, tá? Em alguns casos, ele aparece como dado insuficiente. Então, é como se ele falasse assim, não, a gente vai entregar para desse domínio, a gente vai entregar para todo mundo, porque a gente ainda não tem esses dados suficientes. Ou seja, a gente não sabe se o sender score é bom ou não. Mas é só para vocês ficarem tranquilos que não é porque é novo que vai cair na caixa de spam, tá?
Muito bem. Eu acabei de colocar aqui em cima, no topo do chat, o link para vocês gerarem o certificado de vocês. E a próxima pergunta vem da Kellen e é a seguinte: como melhorar a taxa de CTOR, cliques, né? Qual cor é recomendada para utilizar nos CTAs? Olha, acho que ela quis dizer o CTR, né? A taxa de cliques. A taxa de clique vai depender muito, não tem uma fórmula pronta. Ela vai depender de você entender, conhecer a sua base, você entender qual é o tipo de conteúdo que a sua base mais gosta. De repente entender horário, eu tô com uma taxa de abertura boa, né? Qual que é a taxa de clique esperada? Tem alguns, isso é muito engraçado. Eu trabalhei em uma época com um nicho que era para ortopedista, então a gente trabalhava com Sociedade Brasileira de Ortopedia. E aí era um público que quase não clicava, assim, dependendo. E eles tinham uma taxa de abertura demorada, era uma semana para começar a vingar o e-mail. E quando você trabalha com e-mail, você sabe que geralmente abre nas primeiras horas. Então, só para dar um exemplo, né? Dependendo do nicho que você trabalha, ele demora mais mesmo. E aí, dependendo do que você está propondo, a taxa de cliques é mais baixa mesmo. Então, ir testando mesmo, tá? Alguns fatores. E se não der, talvez você não focar no seu CTR, você pode focar em alguma outra estratégia, nem que seja para responder, ou nem que seja para de repente só responder com um ok mesmo, alguma coisa assim, de repente você pega esse cliente por algum outro canal de comunicação para finalizar, mas que você sabe que ele tem esse interesse, tá? Mas assim, uma fórmula pronta não tem como. É muito difícil. Uma que talvez eu possa falar é assim, não ter muitos botões de ação no e-mail. Às vezes Sim. A pessoa quer colocar vários, e de diversos tipos, né? Talvez você fazer um e-mail, sem brincadeira. Eu acho que um dos melhores e-mails que eu já tive resultado foi para enviar um cupom de desconto, que eu acho que era Dia dos Namorados. Ele era uma imagem e era clique aqui para resgatar. E já ganhava 20%. Era isso. Ele tinha o melhor resultado possível. Então, às vezes é aquilo, né? A gente acha que fazer um super e-mail, um e-mail enorme, um e-mail longo, vai dar resultado e pode não ser, tá? E com relação à cor, tem algumas partes de neuromarketing, né? Que falam que o verde faz com que a pessoa clique mais rápido e tal. Aí é realmente... não sei, eu como profissional da área acho que é achismo. Mas o que é importante é que o botão se destaque do resto do e-mail. E aí, com um bom trabalho de design, de repente, vale muito a pena fazer esse trabalho, tá? O importante é ele se destacar. Muito bem. A Cláudia quer saber qual é o mínimo de e-mails, né, de leads que é recomendado ter para começar a trabalhar. Não eu tem conto esse ou você conta? Eu pode ou ir, você? pode ir. Quem? Cláudia, um lead qualificado já é um começo. Uhum. Aquela pessoa que falou, quero saber mais, me manda um e-mail. Tá aqui o meu e-mail, me escreva. Basta um. Quer saber como aumentar essa lista? A Andressa vai te dar alguma dica aqui, eu tenho certeza, nada como falar como especialista, mas lembra que no nosso canal do YouTube tem o webinar que rolou no mês passado com a expert Juliana Padron, e ela contou como conquistar os primeiros 1000 leads para o seu mailing. Então, hashtag fica a dica. Dica, Andressa, ao vivo, que é mais rápido. Qual que é o nicho da Cláudia? Será que ela consegue responder? Mas é isso, o mínimo de leads não tem o mínimo. E é até legal, porque uma das estratégias para você criar um bom relacionamento de e-mail é você criar o e-mail pensando que você está falando com uma pessoa. Por mais que você tenha 50 mil, você está falando com uma pessoa. Porque, que é até o que falaram, né, de colocar o assunto personalizado. Hoje em dia a pessoa quer ser ouvida, né? Ela não quer mais sentir que ela faz parte de uma massa. Ela quer... né? Provavelmente alguém já deve ter aberto algum e-mail e falou, cara, esse e-mail foi escrito para mim. É exatamente isso que eu estou buscando.
É exatamente assim que eu gosto de ser tratada, e é isso que me interessa na minha empresa, por exemplo. Então, essa é a ideia. E você tendo uma pequena base de leads, você consegue pensar nesse 1 a 1 mesmo, né? E ser uma mensagem extremamente personalizada, tá? E aí, uma dica para aumentar a base de leads é sempre... Eu acho que é muito válida você oferecer algum tipo de conteúdo para a pessoa, inclusive para você mostrar a sua autoridade, a sua relevância, o seu conhecimento, tá? Tem alguns nichos, né, que quando, por exemplo, principalmente prestador de serviço, o cara, ele não te conhece, por que será que ele vai fechar com você? E aí, conforme, dependendo do tipo de material, de conteúdo que você manda, você consegue ir conquistando esse seu cliente, mostrando mesmo o seu conhecimento, a sua experiência, a sua relevância. Cara, isso é uma das melhores coisas que o cliente vai perceber, né? Um dos melhores fatores que ele vai ter para realmente fechar o projeto, fechar negócio com você. E também uma outra estratégia de base de leads, isso é muito usado em e-commerce, por exemplo, que às vezes dá muito certo se trabalhado da maneira correta, é pedir para a pessoa se inscrever, deixar aquele e-mail para receber um cupom, para receber um desconto. Claro, isso depende muito da qualidade, da saúde financeira da sua empresa, se você pode dar esse cupom, mas são algumas estratégias para crescer esse leads, essa base de leads. Muito bem. O Rodrigo mandou 2 perguntas aqui em sequência. O primeiro é: qual o melhor template para o primeiro contato? E a segunda pergunta que ele faz é: como verificar na Sales o melhor horário para o envio? Rodrigo, se você me permitir, eu peço para o Jonathan, exclusivamente ele do nosso suporte, te chamar e te mostrar isso, se você já estiver cadastrado aqui conosco. E com relação a templates, te digo que aqui tem diversos, inclusive segmentados. Bateu o papo com o Jonathan, que inclusive eu já deixei no chat aqui, no corpo dos comentários, o link da agenda deles, então vocês podem clicar, agendar o melhor dia e horário para conversar com ele. E ali a gente consegue também já identificar quais são esses melhores templates. Mas, Andressa, eu não sei se você tem alguma resposta com relação a isso, de repente algo mais padrão para um primeiro e-mail de primeiro contato com o cliente? É que vai depender muito de como você conseguiu aquela base daquele cliente, porque, entende, se você conseguiu o cliente, né, aquele endereço de e-mail, porque você ofereceu um cupom, aquele códigozinho, assim, uma imagem com clique aqui para resgatar o seu cupom, é o melhor. Talvez ele não esteja ainda preparado para ouvir sobre a história da sua empresa, sobre o que você faz, quem você é, né? Talvez ele queira, né? Vai pescando. Então, primeiro ele quer só pegar exatamente. aquele cupom. Ou se, na verdade, ele se inscreveu porque ele quer um material seu, porque ele quer uma palestra, ele quer participar de um webinar, por exemplo. Tudo isso vai depender muito, tá? Agora, uma dica que eu dou é: tentem ser mais simples. Às vezes o e-mail vai ficando mais leve e aí a pessoa consegue focar no que é essencial, no que é importante. De repente, agende uma conversa aqui comigo, confirme aqui o seu e-mail para participar dessa newsletter, ou sua inscrição está quase pronta, sabe? Acho que isso é muito importante. É o que eu falei, vai variar muito do nicho e como você conseguiu aquele cliente. Isso é muito importante, tá? Tenta sempre lembrar qual foi o botão de ação, o CTA, que ele clicou para se inscrever na sua base. Que aquilo vai dar uma boa indicação do que ele está buscando, dando um dado para ele que é importante, que é o e-mail dele. Perfeito. A próxima pergunta vem da Cíntia e é a seguinte: se você puder me responder, ainda sobre o assunto, qual o prazo bom para um teste de impacto de abordagem de assunto? Uma média, tá? Olha, isso é uma saia justa a gente falar isso, porque, né? Conforme eu dei o exemplo ali, tem alguns que você tem que esperar 15 dias, 20 dias para a taxa de abertura passar o ciclo dela, né? Mas uma semana é uma média que eu acho que vale a pena já. Quando a gente vê, eu chutaria ali uns 85%, 90% dos leads de diferentes nichos, né, de empresa, eles abrem nas primeiras horas do e-mail e alguns outros vão abrir naqueles pontos tipo que a gente estava falando, que dá a primeira conferida do dia.
Então, logo pela manhã, tem alguns picos, né? Logo pela manhã, quando a pessoa está saindo do trabalho, ou seja, eu enviei o e-mail hoje, mas talvez ela só vá abrir amanhã cedo. Talvez ela só vá ver o e-mail amanhã no final do dia. Uma média boa seria uma semana, esperar uma semana, tá? Às vezes você vai ver que 3 dias você já consegue ver qual que é o melhor assunto para enviar. Mas o importante é sempre entender e padronizar, tá? Isso aqui vai te dar as melhores respostas. Vamos lá, a próxima pergunta vem da Kellen e ela quer saber: utilizar uma base pequena interfere na taxa de abertura? Interfere geralmente é de uma maneira positiva. A gente vai vendo que quando, na verdade, não que interfere, assim, pode interferir ou não, tá? Mas geralmente ela interfere. E quando é uma base pequena, você sabe exatamente com quem você está falando, né? Para quem, de onde veio, de qual ação de marketing ou alguma ação que você fez, vieram aqueles leads. Então tá muito fresco para você. Você sabe quem são aqueles leads, o que eles querem saber. Provavelmente eles vão abrir logo o e-mail. E abrir realmente porque eles estão interessados, tá? E aí a gente percebe que com o passar do tempo, a gente vai aumentando essa base de leads, mas vai aumentando também pessoas que vão, assim, elas deram o e-mail só por dar o e-mail, tá? E não necessariamente isso é bom ou ruim. Perdão. Ok. Não, eu que peço desculpas, eu antecipada aqui, é que o John mandou uma pergunta que eu também fiquei curiosa. É a seguinte: os e-mails que eu troco singularmente com alguma empresa, loja de esquina, já influencia no meu score ou somente os envios em massa? Não, só o que você vai enviar em massa. Quando a gente está falando do Sender Score, a gente precisa de um volume de e-mails enviados, tá? Não é que você vai enviar 100 e-mails e já vai ter ali uma pontuação que não vai mais mudar. É um volume de e-mails que é maior. Depende muito. Tem alguns dados que a gente não consegue ali cravar, tá? Mas fica tranquilo e dificilmente... Bom, aqui aí provavelmente ele está mandando do próprio domínio dele, né? E aí isso também não é quando a gente está falando do seu Gmail, tá? Provavelmente o seu Gmail é um Sender Score diferente, não vai entrar nessa parte. Acho que a gente está falando do seu domínio próprio. Ainda uma pergunta do John é a seguinte: tirando lista comprada, se fôssemos ranquear, o que os filtros mais odeiam? Seria o design, a autenticação, e aí? Tirando a lista comprada, acredito que seja justamente essa autenticação, né, que ele chama do IP, que é para entender quem que como que está a qualidade do IP, quantos e-mails estão mandando. E eu acho que o principal é eles entenderem para quantos e-mails inválidos, inexistentes você está mandando ali. Eu acho que isso é difícil depurar porque os próprios provedores de e-mail não deixam muito claro qual que é o ranking deles, o que tem um peso maior, o que tem um peso menor, tá? Eles falam assim, ó, essas são as nossas melhores práticas, por favor, sigam, e para vocês não caírem na caixa de spam. Mas o que dá para perceber é que tem um impacto negativo muito mais rápido, muito mais do que escrever um assunto com uma palavra que não seja tão interessante ou colocar tudo em letra maiúscula, é justamente você ficar mandando e-mail para endereço inválido, inexistente. Muito bem. Eu quero dar um lembrete aqui para o pessoal que no topo do chat vocês conseguem achar o link para gerar o certificado. Preenchendo ali aquele link, vocês vão receber junto do certificado mais um material ali preparado para a gente, por nós aqui, que como a Andressa disse, tem bastante conteúdo que vale a pena a gente ver separadamente, até porque a gente conseguiu focar aqui especialmente nas respostas para vocês. Mais uma pergunta do Audrey, mas antes tem uma pergunta do Rodrigo Venço. Eu não sei se está precisando de mais contexto, para mim não ficou bem claro. A pergunta é o seguinte, então, melhor e-mail com vários produtos, com link de direcionamento? Então, não é indicado? Eu fiquei um pouco confusa, não sei se você conseguiu. Deixa eu ver se seria melhor um e-mail com vários produtos ou link de direcionamento é indicado. Olha, provavelmente está falando de algum e-commerce que tem vários produtos.
A gente consegue, dependendo até da integração, né, com a Celso, colocando aqui nesse exemplo, que aí definitivamente você vai precisar de alguma integração. Se o cara está no seu e-commerce, vamos supor que seja um e-commerce de camiseta, você consegue ver que ele só entrou em camiseta masculina, né, dependendo ali pela URL ou alguma tag que você tem nos produtos de camisa masculina, você pode mandar um e-mail com vários produtos, e aí é interessante que você filtre, de repente, as camisetas masculinas, tá? Não sei se é isso que você está falando. Faz mais sentido, a chance que tem de ele gostar e de ele clicar mesmo em alguma é muito maior do que você mandar com as suas promoções. E aí, quando você vai ver, você fez promoção de vestido, saia, jaqueta. São produtos interessantes que ele pode comprar, mas provavelmente não. Provavelmente ele está muito mais disposto. Ele reformulou a pergunta. Melhor enviar e-mail com vários links de direcionamento ou não é indicado? Sim, pode mandar, principalmente se você for um e-commerce, tá? Porque aí a pessoa geralmente ela vai. Ou você pode mandar para uma casa. Isso dá muito resultado também, ao invés de mandar. Eu estou pegando um exemplo de e-commerce, depois eu vou falar alguns outros exemplos, tá? Mas no e-commerce, você tem vários tipos de produto. Então, para não deixar o cara confuso, porque isso é um outro problema também, né? Quando você dá muitas opções para os seus clientes, muitas opções geram estresse e a pessoa vai ter que escolher, ela acaba fechando. Você pode falar assim, putz, então eu vou mandar só com categorias. Mas, você não quer dar uma olhada nas nossas promoções? Então, aqui as categorias, aqui é a categoria de inverno, aqui é a categoria de só os casacos, sabe? Uns 4 links ali já costuma funcionar super bem. E até você consegue segmentar essa lista. Depois você fala assim, cara, eu quero mandar um e-mail só para quem clicou que quer ver a categoria de casaco. Quero mandar um e-mail só para quem clicou que queria ver a categoria de calça, por exemplo. Quando a gente está falando de serviço, também, dependendo do tipo de serviço que você presta, às vezes você pode prestar 3 serviços, né? Na agência de marketing, por exemplo, eu posso prestar o serviço de criação de site, anúncio pago e trabalhar o e-mail marketing. Provavelmente, um cliente ele vai querer os 3, mas não é uma regra, né? Varia muito. Então, eu posso falar assim, qual é o tema que você mais quer saber? Sobre o que você mais tem interesse? O que você mais tem dificuldade? O que você acha que é a maior dor hoje em dia da sua empresa? E aí você dá essas opções de link de direcionamento, né? Quer dizer, para a pessoa clicar. O que é interessante é você também depois ver essa métrica, falar, putz, esse cara aqui clicou. Ou seja, ele ali na jornada, né, do cliente, no funil de marketing, ele está mais quente. Então, vou tentar aumentar um pouco a comunicação com ele. Com esse cliente vale a pena aumentar a frequência de e-mail, né? Porque ele tá, além de estar recebendo, abrindo, ele também está clicando no e-mail, ele está parando, ele está lendo. Então, nesse sentido, vale a pena. O que talvez não seja uma prática muito interessante é querer resolver tudo em um e-mail. Isso é péssimo. Então, a pessoa ela quer mostrar a história da empresa, quantos funcionários tem, missão, visão, valores, quer falar sobre a história dela, quer falar todos os serviços dela, e aí ela faz um e-mail. Siga as nossas redes e clica aqui para isso e clica lá para... Não, ela faz um e-mail que tem 50 links, esquece. Isso definitivamente não tenho dados aqui, né, para mostrar como não funciona, mas assim, sempre que você dá muitas opções para o cliente, não funciona. Às vezes, até quando a gente está conversando com um colega de trabalho, né? Você faz 2 perguntas, às vezes eles só respondem uma. Então, às vezes é interessante ir quebrando mesmo a comunicação. Até pela nossa cultura hoje em dia, né? É tudo muito... Ninguém vai ter tempo para ficar vendo 50 links. Então, vale a pena mandar um bem feito, dependendo ali, umas categorias bem feitas, tá? Espero ter respondido. Não sei se respondeu. Eu creio que sim. Sim, muito bem. Agora, a pergunta do Walter que tinha aparecido, vou destacar na tela. Você tem alguma indicação de provedor de e-mails com qualidade em relação ao Sender Score? Isso afeta? De provedor de e-mails? Eu não entendi. A plataforma, por exemplo, eu não entendi a pergunta, porque o provedor de e-mail, tecnicamente, a gente está falando do remetente.
desculpa, do destinatário. Então, é o seu cliente que vai receber pelo provedor de e-mails dele, tá? E, tecnicamente, não afeta, porque boa parte da configuração vai depender do seu domínio, tá? Você tendo um Ele colocou DNS... aqui, ele colocou hospedagem, perdão. É hospedagem. Ah, Então, tá, da indicação hospedagem. Isso. Não, na verdade, é aí que tá. Eu não tenho tanta experiência com tantas hospedagens assim, tá? Mas as que eu tive que estavam dando problema é porque o DNS não estava configurado corretamente. Tinha ali, sabe, aquele último trechinho que a gente viu do SPF, DKIM, aquelas entradas de texto, isso é um pouco mais técnico, mas ele está falando de hospedagem, provavelmente vai saber. A entrada de texto que você tem que configurar no DNS do seu domínio, na hospedagem, se tiver tudo redondinho, dificilmente vai dar algum problema, tá? Pode ter outro tipo de problema, hospedagem, claro, né? Se receber muitas visitas, enfim. Mas, no geral, acaba ficando bem equalizado. Muito bem, então eu quero informar a todos que esta sessão está chegando ao final. Lembrá-los que trabalhar da forma mais fácil, da maneira mais fácil, com o e-mail marketing e principal, fazer vendas é muito mais fácil com a Celsi. Nós já fizemos a sessão de perguntas e respostas. Aqui na tela vocês conseguem achar o e-mail da Andressa e também o LinkedIn. E, Andressa, para entender melhor sobre os seus serviços, aquele pitch básico para a galera entender o que você faz e quem quiser contratar os seus serviços, como que faz. Pode entrar em contato por e-mail, pode mandar e-mail andressa@digitalflowmarketing.com.br. E basicamente são serviços de marketing, soluções para empresas que querem, que não sabem por onde começar, ou que já estão com uma estratégia de marketing bacana, mas já não estão mais com tempo, que isso acontece muito, né? Então, os clientes procuram, já estão, as vendas estão ocorrendo, tem que fechar com o vendedor, com o fornecedor, enfim, não tem tempo mais para prestar atenção e otimizar os resultados. Pode mandar um e-mail, quem tiver dúvida também, consultoria também, que estiver precisando, que é uma coisa mais pontual. Tem otimização de site, criação de site, anúncios pagos e estratégia mesmo de marketing, né? Às vezes entender o que está faltando, o que não está legal, para fazer com que o marketing venda a sua empresa. Muito bem, eu destaquei aqui também no corpo do chat o e-mail da Andressa, para quem quiser copiar, fica mais fácil. Lembrem-se, e agora é o momento que eu quero te perguntar, Andressa, segundos finais, antes de fechar a sala. Ana Luísa perguntou se essa aula vai ficar disponível para assistir depois. Sim, você vai conseguir achá-la lá no canal da Celsi no YouTube. Mas agora eu te pergunto, a gente libera ou não libera a lista de palavras aqui para a galera? Eu acho que tem que liberar sim, porque as perguntas foram bem legais. Eu super indico. Todo mundo que está aqui, aquela galera que é hashtag inimiga do fim, na aba ficheiros, vocês vão ver que clicando vai abrir uma aba para expandir. Clica ali e faz o download gratuito do PDF que nós preparamos para vocês com a lista, com as principais palavras que são gatilhos para serem classificadas como spam. Lembrando que não é porque essa palavra apareceu ou que você deixou de usar que vai evitar que o seu e-mail caia na pasta de spam. Existe uma série de outras boas práticas que a gente tem que levar em consideração e ao preencherem o link para gerar o certificado, amanhã, quando o certificado bater na sua caixa de entrada, as melhores práticas estarão juntinhas com vocês. Combinado? Mensagem final para todo mundo. Aproveite para seguir a Celsi também no Instagram. O nosso conteúdo vem sendo produzido lá com bastante frequência. Deixei o meu Instagram aqui também no chat para quem quiser fazer a comunicação, melhorar a comunicação, fazer a conexão. Serão todos muito bem-vindos. Andressa, eu quero agradecer você pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui. Eu sei que foi algo, né, bastante inusitado. Meu Deus, fazer uma apresentação, falar que você mandou muito bem, foi maravilhoso ficar aqui esse tempo contigo. O tempo passou, voou, que a gente nem percebeu. Quero agradecer também a galera do chat
E, Andressa, pedi para você deixar uma mensagem final aqui para a galera que acha que trabalhar com e-mail marketing é um bicho de 7 cabeças. Será que é mesmo? Bom, obrigada, Elis, também pelo convite. Vou mesmo. Já era sua fã, agora sou mais ainda, pela forma como você conduz, com muita leveza, enfim, e até um material que poderia ser muito chato, acabou se tornando bem divertido. E o e-mail, ele é essencial, não é... Dá para trabalhar de diversas formas, você consegue fazer um laboratório ali, fazer diversos testes, ir construindo esse contato com o seu cliente, e tenha certeza que é um dos resultados que mais dão certo, mais duradouros, tá? É uma relação que é diferente de uma relação que você constrói, por exemplo, em rede social ou alguma outra forma de comunicação. Então, vale muito a pena investir e é fácil, não é difícil. Eu prometo. Muito bem, muito bem. Aquela nossa selfie de final de webinar que não pode faltar. 3, 2, 1. E a gente se vê no próximo webinar, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Andressa. Tchau, tchau, gente. Boa noite.